Sabe quando você recebe um áudio, assim, super longo de uma amiga sua, e aí você fala, amiga, vou responder já já escuto e te respondo. E aí meses passam, e aí você dá um ghost nela, só que assim, totalmente sem intenção. E aí você volta para aquele áudio e você fala, meu Deus do céu, faz assim meses que eu não respondo essa menina. Enfim, é exatamente assim que eu tô me sentindo. Voltando aqui depois de sei lá quantos meses, falando tipo, gente, eu vou fazer isso, eu vou trazer isso e tudo isso. E aí a vida simplesmente me engoliu. Vários processos, várias coisas acontecendo. E aí eu acabei totalmente assim, dando um ghost no podcast em vocês. Mil desculpas. E eu sei que, enfim, eu recebi várias mensagens de vocês, inclusive mandando que no Spotify Wrapped de vocês, que o podcast Intuindo tava no top 1 ou no top 5, enfim, do podcast que vocês mais escutaram durante esse ano, que me deixa muito, muito feliz e lisonjeada, porque esse podcast, assim, ficou extremamente inconstante esse ano. Então eu fico muito feliz que ele foi uma parte grande da vida de vocês. Obviamente eu amo esse conteúdo, eu amo esse podcast. Recebi algumas mensagens de vocês também no Instagram perguntando: cadê o podcast? Saudades do podcast? Ou não vai mais ter conteúdo em português, enfim. E eu queria vir aqui dar um update assim para vocês de onde eu estou, o que está acontecendo, o que vocês podem esperar, assim, vamos dizer, para o ano de 2026, por enquanto, né? Porque eu ainda também não tenho certeza absoluta se vai ser do jeito que eu estou imaginando. E além de dar também esse grande update, eu queria dar um contexto para vocês e ajudar vocês a desenhar, vamos dizer, o 2026 de vocês. Então a gente está aqui no final de 2025, a gente provavelmente está querendo manifestar coisas diferentes para 2026. Então eu queria também fazer um episódio antes do ano de 2025 acabar, né? Querida, vamos aparecer. Eu queria dar também esse suporte para vocês antes do ano terminar. E eu até tô com um Notion que eu fiz no começo desse ano para algumas clientes minhas. Eu vou reorganizar ele, vou liberar ele, inclusive aqui para vocês, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar a R$ 22, então bem, enfim, um valor bem acessível. E aí vocês podem comprar e preencher esse Notion, que é um Notion que vai te ajudar a identificar várias das coisas que eu vou contar aqui para você conseguir fazer essa visualização daquilo que você quer para o seu 2026, mas de uma forma prática, porque a gente sabe que aqui a gente não gosta das coisas que são, ai meu Deus, na energia só, e a gente não traz aqui para a prática. Eu acho que eu vou começar com essa explicação, caso você não tenha interesse nenhum em saber do meu update. Então eu vou começar com o conteúdo de valor e aí depois, mais pra frente do podcast, vamos dizer, na segunda parte do episódio, eu conto pra vocês o update, onde eu estou, enfim, porque eu vou considerar que você aqui é novo, você acabou de chegar porque o título tá tão incrível que você tá assim, nossa, eu preciso saber disso, ou você já escuta o podcast faz um tempo e você só quer que eu chegue no conteúdo porque você não liga nem um pouco pro meu update do que vai acontecer onde eu estava. Então vamos lá. Gente, eu queria muito, muito, muito falar de um dos grandes, eu sinto que erros que a gente faz ou que as pessoas fazem quando elas estão falando de um vision board ou daquilo que você vai, né, tipo quando você faz um board de manifestação ou algo assim. E eu sinto que é algo que eu realmente aprendi muito nesse ano e eu até trouxe isso para em alguns episódios anteriores, principalmente quando eu tive a manifestação de vir para cá, para Copenhagen, me mudar para cá e conseguir manifestar essa estabilidade que eu tanto estava querendo. E eu sinto que esse grande erro, vamos dizer, primeiro, acho que tem alguns, mas o primeiro deles é você fazer um vision board, ou você olhar para aquilo que você quer manifestar apenas pelo que essa coisa é na realidade, mas sem muito entrar dentro daquilo que você quer sentir quando você vai manifestar aquelas coisas. Então, tudo que a gente quer, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tudo que a gente quer por um motivo, porque a gente quer sentir algo. Então, você não quer o dinheiro porque você quer o dinheiro lá e olhar para ele na sua conta, ai meu Deus, olha o dinheiro aqui, que lindo. Não, você não quer o relacionamento para falar, ai que lindo aqui, meu parceiro, minha parceira.
Você não quer se mudar de país pra só falar, tipo, ai, gente, eu moro nesse país. Enfim, existem vários motivos pelo que você quer aquilo que você quer. E se a gente não para pra se perguntar o porquê que a gente quer o que a gente quer, fica muito mais difícil a gente já começar a trazer essa energia, vamos dizer, ou esse sentimento, essa emoção pro momento presente, que é uma das coisas que vai ajudar a gente a colar naquilo que na nossa versão que já tem aquilo. Então, eu acho que vamos entrar na explicação, né? Então, basicamente, a gente já falou aqui muitas vezes que tem a formulinha da manifestação básica, né, da neurociência, vamos dizer, que é pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram pensamentos, então você fica nesse looping aqui do, eu pensei que, sei lá, eu tô sendo excluída e isso faz eu me sentir sozinha, e aí quanto mais eu tô sozinha, mais eu penso sobre todas as vezes que eu estou me sentindo que eu fui rejeitada, enfim. Então você fica nesse looping do pensamento com sentimentos. Esse pensamento com sentimento faz com que você tome uma ação. Então você tem primeiro o universo interno que está lá pensando e sentindo, e depois isso extrapola para uma ação, para um hábito, para ações que você toma todos os dias. Então talvez você se isola constantemente, você lê, né? Tipo, se uma pessoa não te convidou para alguma coisa, ao invés de você se convidar ou falar, tipo, amiga, você tá tudo bem, tipo, você esqueceu de mim, enfim, como de uma forma neutra, você lê aquilo como uma rejeição, aí você começa a se isolar, ou ao contrário, você começa a tomar ações desse lugar de neediness, né, de tipo, desespero, de ai meu Deus, eu preciso, de FOMO, tipo, eu preciso fazer parte desse grupo, e aí você começa a tomar ações desesperadas para que você consiga estar com essas pessoas, enfim. Então essas são as ações, e depois de um tempo, essas ações de uma forma constante, né? Então, quanto mais você toma essas ações elas se tornam a sua identidade. Então, na sua identidade, você começa a se identificar como uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, você começa a se identificar como uma pessoa, sei lá, que não tem amigos, é desesperada para fazer amizades, enfim, e aí você acaba manifestando isso, porque e é tão óbvio, gente, porque a gente às vezes acha que manifestação é muito, tipo, energias, mas assim, quando você pensa, é muito o resultado das ações que você toma, o resultado dos pensamentos que você tem, o resultado dos sentimentos que você sente, porque se você toma 100 ações em direção ao resultado, é esse resultado que você vai ter. Você não vai ter um resultado diferente. Tipo, é que eu acho que às vezes o que acontece é que muitas vezes a gente não entende as ações que a gente está tomando, a gente não entende como que a gente está se auto-sabotando, a gente não entende como os nossos pensamentos, as nossas emoções não estão alinhadas com as ações que a gente gostaria de estar tomando, mas na verdade estão alinhadas com as nossas crenças limitantes ou com algo que a gente acredita sobre nós que não é nem aquilo que a gente gostaria de acreditar. Então, né, tendo esse exemplo do eu sou uma pessoa sozinha, eu sou uma pessoa que sempre quer ter amigos e não tem, enfim. Então, isso se torna a sua identidade. E o que acontece? Quando você... Aí você pega lá, então, né, vamos ter o exemplo dessa pessoa, sei lá, a Karen. A Karen é essa pessoa, tá? Que eu acabei de explicar. A Karen, ela vai chegar no board de manifestação dela, vai começar a colocar várias fotos. Eu tô rindo, gente, porque eu já, né? Assim, quem nunca, né? Abre o board do Pinterest lá, aí coloca a foto das meninas juntas tomando café, aí coloca as fotos das meninas juntas indo na aula de pilates, das fotos das meninas juntas saindo pra jantar e nananã. E aí você faz um board, assim, cheio de meninas junto com meninas, né? Tipo, são minhas amigas, eu quero encontrar minhas amigas de alma e tal. Só que aí o que você não entende é que você pode olhar pra essa foto o quanto você quiser. Assim, você pode passar o ano de 2026 inteiro olhando para essa foto. Mas o que você não entende é que você precisa fazer a engenharia reversa de, beleza, eu quero um grupo de amigas alinhados. Tá bom, então vamos voltar para aquilo do começo. Sentimentos, pensamentos, ações, identidade. O que eu quero sentir com esse grupo de amigas alinhadas? Tá, então o que eu quero sentir de verdade? Por que eu quero um grupo de amigas alinhadas? Eu quero me sentir pertencente, eu quero me sentir apoiada, eu quero sentir que eu faço parte de alguma coisa, que é meio pertencente também. Eu quero sentir que eu
tenho pessoas com que eu posso contar, então eu quero sentir que eu posso confiar. Então, enfim, quais são os sentimentos que você quer ter? E aí você fala, tá, quais são os pensamentos que a Karen com amizades alinhadas teria? Ah, ela pensaria, tipo, eu sei que eu mereço apenas as melhores pessoas. Então, se uma pessoa constantemente não está me chamando pra fazer alguma coisa, a Karen de amigas alinhadas nem iria atrás dessa pessoa. A Karen de Amigas Alinhadas, ela. Achei muito engraçado. A Karen de Amigas Alinhadas, mas enfim. A Karen com essa comunidade de amigas, ela iria mandar mensagem para as minhas amigas atuais perguntando como elas estão. Então você vê que, tá bom, então a Karen de Amigas Alinhadas, ela não age de uma forma solitária. Ela não fica lá, no vitimismo, da solidão, perpetuando essa exclusão, vamos dizer. Ela vai lá e fala com as pessoas, ela, tipo, mantém amizades, né? Então ela não fica só esperando um lado da situação, ela não fica só esperando uma amiga vir falar com ela vai lá e fala com essas pessoas também pra cultivar essas amizades. Então, beleza. Então, quais são os outros, né, que são os pensamentos que ela pensa, aí as ações que ela toma. Aí, quem que é essa pessoa? Qual que é a identidade dessa pessoa? Quem que é a Karen de Amigas Alinhadas? O que ela faz pra fazer? Onde essas amigas estão? Elas estão no Pilates e na Yoga. Eu faço Pilates e Yoga? Não. Eu não faço nada pra ir conhecer pessoas. Tá bom. Então, né? Como é que você quer que a amiga venha bater na sua porta? Então, aí você começa a refletir sobre várias questões que primeiro, quando você quer manifestar alguma coisa, você quer manifestar ela porque você quer sentir alguma coisa. E então, porque assim, existe uma diferença muito grande entre você manifestar uma comunidade de amigas alinhadas que você se sente pertencente e uma comunidade de amigas alinhadas que você continua se sentindo sozinha. Porque no fim das contas, você não quer manifestar apenas aquilo que tá na foto. Porque você pode um dia tirar uma foto, você com umas meninas X que você conheceu ontem, e vocês foram todas no Pilates, mas você sente que tem uma energia estranha, você sente que nenhuma delas realmente quer apoiar você, ou você sente que elas estão meio que fazendo uma coisa entre elas e você tá só lá, enfim. Então você não quer só aquele grupo de amigas, você quer um grupo de amigas que você sente blá. A mesma coisa com dinheiro. Eu quero 10 mil reais. Você não quer 10 mil reais, só 10 mil reais. Você quer se sentir. Porque você pode ter o dinheiro lá, mas aí você vai continuar se sentindo ansiosa, você vai continuar se sentindo não segura. Então, o que você realmente quer sentir não é os 10 mil reais, eu quero me sentir segura, eu quero me sentir confortável, eu quero me sentir financeiramente estável. Então, todos esses sentimentos que você quer sentir, eu quero sentir que eu tô, né, tipo, que eu tô confortável, não importa o que acontecer, eu tô segura, enfim. Então você vê que tudo que você quer tá conectado com um sentimento. E por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas mais importantes para você focar nesse próximo ano, em 2026, do que você quer manifestar, é você começar por esse sentimento. E eu acho que algo que eu fiz que me ajudou muito, muito, muito esse ano de 2026 esse ano de 2025 para eu me alinhar, foi que eu comecei com o foco de uma intenção, um sentimento. E um dos grandes motivos que eu fiz isso foi porque esse Notion que eu acabei montando para as minhas clientes, eu acabei usando ele, obviamente. E uma das primeiras perguntas que tem lá é: qual a sua intenção para 2025? Então eu vou fazer ele, como eu falei para vocês, para 2026. Qual que era a minha intenção para 2025? Eu falei aqui para vocês já, era estabilidade. Não importasse o que estivesse acontecendo na minha vida, eu queria me sentir estável. Eu queria sentir que eu tinha a minha casa, que eu tinha o meu espaço, que eu não tava num relacionamento instável, que as pessoas em volta de mim eram instáveis, que eu tinha uma vida que tinha um ritmo coerente, né? Que ele constantemente que era constante, que eu não ia ficar tendo que mudar de lugar em lugar, que eu tinha a minha casa, o meu espaço, que meu dinheiro também fosse mais consistente, mais estável. Isso é uma coisa que depois de 5, 6 anos viajando, eu tava muito cansada. Eu tava tipo assim, gente, eu só quero o meu espaço, eu quero o meu nome num contrato, eu quero fazer parte do sistema de saúde de algum lugar. Tipo assim, eu tô exausta, assim, né? Sistema nervoso menos no negativo.
Eu queria sentir que eu fazia parte de uma comunidade, uma cidade, enfim. Então, depois de todos esses anos viajando, eu estava muito cansada. A coisa que eu mais queria era estabilidade. E foi exatamente o que eu fui atrás. E eu acho que muitas vezes, quando a gente está fazendo o nosso vision board, as nossas manifestações para o próximo ano, às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo e a gente esquece de ter um foco. E isso foi algo que eu aprendi muito esse ano, de ter um foco, de querer manifestar algo e focar neste um algo. Inclusive, é um dos grandes motivos pelo qual eu deixei o podcast um pouco como segundo, terceiro plano, porque eu queria focar em construir alguma coisa específica X, e eu percebi que se eu colocasse 30% da minha energia em uma coisa, 30% em outra, 30% em outra, 30% em outra, nenhuma das coisas iam ter meu 100% e nenhuma das coisas iam crescer no jeito 100%, infelizmente, né? Se eu tivesse, assim, um time de pessoas que a única coisa que eu precisasse fazer era só gravar o podcast e pronto, aí é outra coisa, mas não é assim que hoje em dia eu estou estruturada. Então, eu percebi que não ia dar para eu continuar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que aprender a focar a nossa energia em uma coisa específica a cada temporada. Então, eu acho que muitas vezes, porque eu sei que nós, seres humanos, somos multipassionais, sei lá, multipotenciais, enfim. A gente tem várias camadas do que a gente gosta, né? Então, tem até os manifestantes geradores, que provavelmente devem estar tipo, ai, Camille, como assim? E eu também, até como projetora, não importa o seu tipo no Human Design, tipo, todo mundo gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente precisa aprender a focar em coisas, nem que seja por temporadas na sua vida. E muitas vezes o que eu vejo é que a gente não faz isso, a gente acaba se sabotando com essa falta de foco. Inclusive, é uma das coisas que o meu professor de Cabala, ele fala muito, que o oponente interno, ele vai te fazer se interessar por 1 milhão de coisas diferentes para que você foque ou desfoque, né? Mas é para que você não consiga focar naquela uma coisa que realmente vai fazer a diferença. Então, algo que eu te recomendo muito, eu sei que às vezes pode até te dar uma aflição, assim, porque me daria uma aflição também, mas foi algo que eu percebi que esse ano eu fiz e eu fui muito bem sucedida naquilo que eu queria focar, e as outras coisas que meio que eu queria acabaram sendo mais fáceis de fazer uma vez que eu foquei nessa uma coisa. Então, por exemplo, eu queria muito focar. O meu grande foco, como eu falei pra vocês, era estabilidade. Então, e aí, gente, uma vez que você tem o seu foco do ano, que é essa intenção, essa emoção, esse sentimento, ou esse grande foco, tipo, um foco. Você começa a fazer engenharia reversa disso. Então, o que eu fiz foi engenharia reversa. Beleza, eu tô estável nos meus relacionamentos? Não faz sentido eu estar nesse relacionamento. Já falei pra vocês que um dos meus grandes testes no começo do ano foi sair de um relacionamento extremamente instável. Tanto que agora eu estou num relacionamento super estável, super saudável, que eu nem achava que seria possível. Né, um update básico pra vocês, mas vocês me seguem no Instagram, vocês já viram, que eu manifestei uma relação nova, e é uma pessoa muito saudável, estável, calma, e eu tô tipo, nossa, realmente, essa relação, ela se manifestou porque eu entrei num lugar de estabilidade, né? Se eu não tô na frequência da estabilidade, uma pessoa estável não pode entrar na minha vida. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz, ok, vamos fechar esse ciclo. Depois eu comecei a olhar pro meu trabalho, pra minha carreira, o que eu quero realmente fazer, como que eu quero fazer dinheiro, eu quero morar fora, putz, será que faz sentido eu fazer dinheiro em reais e gastar em kroner dinamarqueses, assim, que é um absurdo, enfim. Acho que não. Então eu preciso focar em voltar a trabalhar com marcas internacionais, que era o que eu estava fazendo antes, beleza. Então como é que eu faço isso? Para me sentir mais estável financeiramente. Tá bom, onde que eu quero morar? Tem várias opções que eu posso morar, mas nesse país, nessa cidade específica, que é Copenhague, meus irmãos já estão lá. Eu tenho vontade de morar lá, é uma cidade muito estável, uma cidade calma, uma cidade de paz. E é uma cidade que eu tenho uma família já lá. Então, beleza. Então, vamos tomar essa decisão em prol da estabilidade. Então, vocês viram que todas as decisões que eu fui fazendo, elas foram alinhadas com isso. Eu até contei pra vocês que em algum momento, na hora que eu fui me mudar pra cá, eu tinha a opção de escolher entre 2 apartamentos. Um que era super fofo e um pouco mais espaçoso, e lindo e tal, e, tipo, maior pelo valor que eu estaria pagando. Só que eu poderia ficar apenas 3 meses nesse apartamento, porque era um subaluguel.
Esse daqui, ele é bem menor, tipo assim, bem menor, mas eu teria tudo que eu precisava e eu ainda poderia ficar 1 ano, porque o contrato está no meu nome. Isso me ajudaria a entrar no sistema dinamarquês e tudo isso. Então, tudo que eu tava querendo, que era essa questão da estabilidade. Então, na hora, eu tomei uma decisão que estava alinhada com aquilo que eu queria. Se eu não tivesse, isso é muito importante, gente, se eu não tivesse esse objetivo em mente, né, que até tem um livro muito legal que chama, que eu tô olhando para ele agora, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficientes, The 7 Habits of Highly Effective People. Uma das coisas que ele fala é comece com o fim em mente. Então, e foi exatamente. E é muito o que a gente não faz. E eu acho que manifestação é muito sobre isso. E foi exatamente o que eu fiz. O meu fim era estabilidade. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão que me deixaria estável num apartamento que, sim, seria menor, mas era exatamente a localização que eu queria. Era do lado do meu irmão. E acima de tudo, era o que estava me permitindo uma maior estabilidade, que eu poderia ficar 1 ano nesse apartamento, no mínimo, né? Eu ainda posso renovar e tal. Mas, enfim, então, isso foi, tipo, a minha bússola. A estabilidade foi a minha bússola. Todas as ações que eu tomei, elas foram em direção a isso. Elas foram direcionadas para me ajudar a construir isso. E aí, por exemplo, quando eu cheguei aqui, porque eu estava me sentindo tão instável, eu voltei a ir para academia, porque eu sempre fui muito consistente com exercício e comer bem e tal, só que eu fazia muito exercício em casa, né? Porque eu sempre estava viajando, então eu só poderia fazer exercício na minha casa. Então eu fazia muito pilates, muito exercício com, tipo, 1 quilo de peso, alguma coisa assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar com saudades de ir pra academia, de levantar peso, assim mesmo, sabe? Fazer musculação. E aí, porque eu estava estável e eu tinha uma localização e eu sabia que eu ia ficar aqui por sei lá quantos anos, aí eu comecei a ir pra academia. Aí eu comecei a fazer musculação. Aí eu comecei a ir consistentemente 4 vezes por semana. Agora eu tenho a minha rotininha, entende? Então, essa coisa que também eu tava na minha cabeça, tipo, putz, eu quero voltar pra academia, quero ir pra academia de 3 a 4 vezes por semana, e era uma coisa que antes, imagina se isso fosse o meu foco, mas eu tivesse não focado em estabilidade, eu não teria conseguido fazer uma coisa com a outra, entendeu? Porque aí vai, de novo, a pessoa tá mudando de apartamento a cada 3 meses. Aí uma vez fica, uma hora tá num bairro, outra hora tá no outro bairro. Não dá. Tipo, não ia dar, sabe? Eu ia falar, não, pra que eu vou fazer uma inscrição na academia agora se eventualmente eu vou ter que sair daqui de novo? Então, assim, graças a Deus que todas as decisões que eu acabei tomando foram em prol dessa estabilidade. Então, você vê como esse grande foco que você desenvolve para o seu ano, ele é muito importante para te ajudar em todas as outras ações. Então, quando eu né, voltando para formulinha, sentimentos, pensamentos, ações, identidade. Eu queria me tornar a pessoa com uma identidade estável, né? Eu sou estável, eu não sou essa pessoa que fica lá, eu tô fazendo isso, aí depois eu tô fazendo aquilo, aí eu tô indo pelo mundo. E assim, eu zero me julgo, zero tenho, tipo, não fico frustrada em nenhum momento que essa foi minha vida. Eu fico tipo, nossa, olha ela toda perdida. Zero, zero, zero. Eu sei que eu manifestei isso, eu queria, porque por muito tempo, meu grande foco, ao invés de ter esse grande guarda-chuva da estabilidade, meu grande guarda-chuva que estava liderando todas as minhas ações era liberdade, flexibilidade. E eu realmente tomei todas as minhas ações alinhadas com isso. Até algum momento que eu falei, putz, não faz mais tanto sentido assim. Eu ainda quero me permitir ter uma certa liberdade, uma certa flexibilidade, e eu trabalho para que isso possa acontecer. Porém, não é a minha grande prioridade, o meu grande foco. Eu vou fechar o olho, não importa o que acontecer, eu vou tomar todas as minhas decisões em direção a isso. Não, a minha direção, as minhas decisões agora, elas estão em outro lugar e tá tudo bem. Mas você vê que eu, né, então voltando, eu queria uma identidade de uma pessoa estável, eu queria me sentir estável. Então tá, quais são os pensamentos que eu preciso ter? Então como que eu vou pensar em relação à minha vida? Tá, então você vê que nesse momento de tipo, tá, eu vou pensar, eu tinha um lado meu, tipo, eu quero muito pegar o apartamento mais bonitinho, maior. Mas aí eu falei, não, calma, como uma pessoa estável pensaria? Uma pessoa estável não pensaria, tipo, tá, depois eu vejo, daqui 3 meses eu vejo. Não, uma pessoa estável falaria, não, eu quero ficar 1 ano em um lugar. Tá bom, então vamos tomar isso e beleza, vai ficar num apartamento menor, pelo menos eu posso ficar 1 ano.
Então, beleza. Então, eu começo a pensar como uma pessoa estável. Uma pessoa estável pensaria, faz sentido eu ficar nesse relacionamento que eu estou agora? Não, não faz. Então, assim, vamos fechar o ciclo. Então, assim, como uma pessoa estável pensa, entende? Eu comecei a tomar as ações em relação... E aí, o que vem depois dos pensamentos? As ações. Eu comecei a tomar as ações que uma pessoa estável pensa e sente. E aí, eu acabei construindo a identidade disso. Tem uma frase que o Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista que estuda muito manifestação, e ele faz muito a ponte entre a espiritualidade e a ciência, assim, a neurociência. Um cara incrível. É um trabalho incrível também. Ele fala muito da autoimagem, que a gente fala aqui, eu já comentei dele também. Ele fala, your personality creates your personal reality. A sua personalidade cria a sua realidade pessoal. E é exatamente quando a gente fala dessa questão da identidade, da sua personalidade, de quem você acredita que você é, aquilo que você acredita que você merece, isso vai criar a sua realidade. E é muito óbvio. Esses dias eu estava em mentoria com uma cliente minha, e eu tava falando pra ela que eu tive esses dias uma realização, assim, um pensamento meio que acabou, um insight caiu na minha cabeça, que, assim, a gente fala muito, tipo, se você acredita que é possível, você eventualmente vai conquistar aquilo. E eu fiquei muito... E assim, a gente fala isso em manifestação e é meio, tipo, você fala, não, total, é verdade, né? Se você acredita que é possível, você vai manifestar aquilo. Mas uma coisa que a gente não... Assim, eu nunca tinha parado pra pensar num nível, tipo, granular nisso, do tipo, se você acredita que é possível, você vai tomar as ações pra aquilo acontecer. Porque você já acredita que é possível, então você não vai nem se auto-sabotar. Então, pensa comigo. Você acredita que é possível comprar uma saia na Zara. Então, você vai lá, você vai sair da sua casa, você vai se movimentar, você vai até a Zara e você vai comprar essa saia. Tipo, você vai fazer acontecer porque você acredita que é possível. Você acredita que é possível ir escovar o dente agora? Porque é literalmente possível. Então, você vai levantar, você vai você vai até o banheiro, você vai colocar a pasta na escova, você vai colocar a escova no seu dente, você vai escovar o seu dente. Porque você tem certeza absoluta que é possível. Agora, se eu falasse pra você, você acredita que é possível fazer R$1 milhão no próximo ano? Putz, Cami, eu acho que é. Tá bom, quais são as ações que você tá tomando pra isso? Ou... Nossa, eu não acho que é possível. Então por que eu vou tomar alguma ação em direção a isso? Tipo, você acha que é possível você ir pegar um voo de graça hoje? Não, não acho que é possível. Então não vou nem vou tentar ir até o aeroporto pra isso. Se você soubesse, né, tipo, vamos usar esse exemplo. Você acha que é possível você ir até o aeroporto e ganhar um voo de graça? Não. Então eu nem vou sair. Por que eu vou sair da minha casa, pegar o carro e ir até o aeroporto de Guarulhos pra fazer o quê lá? Agora, se você soubesse, se você tivesse certeza absoluta que seria possível você você ganhar um voo de graça, você entraria no seu carro, você iria até lá e você esperaria, porque você tem certeza que é possível. Então, você tomaria ação para isso acontecer. E eu acho que às vezes a gente fica achando que manifestação é muito... nossa, aqui na energia, aquelas coisas que a gente não vê, a gente sem perceber que, na verdade, as nossas ações estão exatamente determinando a realidade que a gente tem. Se você soubesse e achasse que é possível, você tomaria as ações para isso, você pensaria dessa forma, você sentiria dessa forma, você conversaria com as pessoas falando isso, entendeu? Então, oi, eu sou a Camille e eu vou fazer R$1 milhão no próximo ano. Tipo, né, obviamente, quem se apresenta assim, mas assim, é parte da sua identidade. É óbvio que vai acontecer. Tá, então pra eu fazer R$1 milhão no próximo ano, o que eu preciso fazer pra isso acontecer? Faço engenharia reversa, tá? Preciso fazer isso, depois aquilo. Se eu não acho que é possível, eu nem vou fazer engenharia reversa. Ou vou rezar pro universo, vou falar que, tô vibrando na abundância, aí coloco aqui uma frequência dourada no Spotify, falo, eu tô manifestando o meu R$1 milhão, mas o que você está fazendo pra isso? Do mesmo jeito que se você tivesse certeza que você ia pegar um avião de graça agora, eu tenho certeza que você estaria fazendo as suas malas agora, pra pegar o avião de graça. Entendeu? Então, a gente acho que às vezes não entende o quanto que as suas ações, os seus hábitos, a sua rotina, elas impactam a sua realidade. Assim, é tão óbvio. Tipo, é tão óbvio, né? Quando a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. A sua personalidade, ela é as suas ações repetidas durante os dias, as semanas, os meses, os anos.
ela é a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você fala, a forma como você posiciona. E é isso que é a grande chave para você manifestar, é você trazer essa personalidade, essa identidade para perto. Se eu acreditasse que, então vamos dizer que você quer morar fora ano que vem. Tem uma coisa é você, eu vou manifestar morar fora ano que vem. E aí você tá assim, ao léu, tipo, fazendo nada sobre isso. Você só tá manifestando, entre aspas. Outra coisa é você virar pra mim e falar assim, não, Cami, me mudar pra fora ano que vem é a minha grande prioridade. Beleza, então vamos lá. Pra onde você quer se mudar? Eu quero ir pra, sei lá, penso em 5 países diferentes. Beleza, vamos escrever aqui. O que você quer sentir quando você se muda? Eu quero sentir que eu vou, sei lá, eu quero me sentir em paz, porque eu não me sinto em paz no Brasil. Beleza, me sentir em paz. Tá, quais desses países a gente acredita que pode te trazer isso? Putz, eu sinto que desses 5 realmente Bali não vai me trazer um sentimento de paz, porque, tipo, não tem estrutura direito lá. Tá, beleza. Então vamos colocar esses outros. Tá, que mais? Como que eu posso me mudar pra fora? Eu posso ser freelancer e trabalhar pra mim mesma, eu posso abrir meu próprio negócio, eu posso trabalhar pra alguém remoto, eu posso trabalhar pra uma empresa mais nesse lugar, enfim. Então começa a tomar as ações nessa direção. Quando você tomar as ações, é óbvio que você vai aprender alguma coisa, é óbvio que alguma porta vai se abrir. Talvez não seja a que você estivesse imaginando, mas se você acredita que é possível, você vai tomar direções, você vai tomar ações naquela direção. Se você não acredita que é possível, você vai ficar naquela coisa meio assim, pairando, né, boiando na água, sem muito ir pra lá nem pra cá, porque você tá criando várias histórias na sua cabeça do porquê que não é possível aquilo. Então, minha grande mensagem pra você, quando você estiver desenvolvendo o seu mapa, entre aspas, a sua lista de manifestação, aquilo que você quer manifestar em 2026 é, primeiro, focar nessa grande intenção, focar nesse grande sentimento. Segundo, focar, a partir desse sentimento, foque em uma coisa. Então, não precisa ser tipo um sentimento, por exemplo, só uma coisa, na verdade, não precisa nem ser o sentimento, a intenção. Ela pode ser, por exemplo, eu quero morar fora. E aí, a partir desse eu quero morar fora, o que eu quero sentir? Então, mas assim, tenha um grande foco em temporadas da sua vida. Tenha um grande foco, eu sei, é chato. Eu sei, ai, que tédio. Mas assim, você quer fazer a coisa ou não? Quer fazer acontecer ou não? É tão simples quanto isso. E assim, uma coisa que eu falo muito pra mim mesma é que tem uma frase do Einstein que ele fala: insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então pensa assim, se nos últimos 20, 30 anos da sua vida você fez as coisas dessa mesma forma, sem foco, e as coisas não deram certo até agora, ou as coisas não deram certo do jeito que você gostaria que elas tivessem dado certo, por que não tentar alguma coisa diferente esse ano? É só um ano. Eu faço assim, eu negocio muito com um terrorista mente barra oponente interno desse jeito. Então o oponente externo fala, ai, que chato, não quero focar em uma coisa só, porque aí se eu focar em uma coisa só, o que vai acontecer com o resto das áreas da minha vida e nada vai ter, as coisas não vão se sustentar. Eu falo assim, oponente, você tá bom, beleza. Assim, vamos olhar pra nossa vida e as coisas que a gente queria ter feito até agora. Tá, a gente conquistou algumas delas, outras coisas a gente não conquistou. Então vamos tentar, assim, só de um aninho de diferente, a gente vê o que acontece, tá bom. Então beleza. Você tenta lá um ano, aí você vê que depois de um ano focada em uma coisa ou duas coisas apenas, uau, movimentei uma super energia. Ok, então, viu, mente, como tá tudo bem? Ansiedade, enfim, aí você segue desse jeito. Então eu te recomendaria, ao invés de fazer um mood board com 60 mil coisas, não tô falando, tipo, você não pode fazer o seu Pinterest board. Tipo, não, obviamente, você faz o que você quiser. E até nesse Notion que vocês vão ter acesso se vocês quiserem. Obviamente, vocês não precisam ter o Notion, porque eu tô dando um monte de conteúdo aqui pra vocês. Você também tem um espaçozinho pra você colocar o seu board lá, desde que esse board faça você sentir alguma coisa. Porque se for só um monte de foto que você não tá te trazendo nenhum tipo de sentimento, você olha pra aquilo e te traz mais uma ansiedade do tipo, eu ainda não tô aqui, do que um sentimento de felicidade e animação, nem coloque. Coloca uma quote, coloca uma frasezinha bonitinha,
coloca uma foto sua, sei lá. Mas, assim, a intenção de você olhar para aquilo não é você sentir o gap, a falta entre onde você está e onde você quer chegar. É para você sentir para você sentir aquilo que você tá olhando. Porque é isso que vai fechar o gap. Então, meu grande foco, minha grande mensagem, de novo, né, pro Lixo, tem um podcast, primeiro, você focar em uma coisa apenas. Segundo, entender esse sentimento que você quer ter dentro dessa uma coisa. E terceiro, você fazer a engenharia reversa das ações que você vai precisar, inevitavelmente, colocar em prática para fazer isso acontecer. Então, por exemplo, para 2026, o meu grande foco, e aí já entrando um pouquinho no update, para 2026, uma das coisas que eu mais quero manifestar é construir e ancorar a minha marca pessoal. Isso é algo que eu tenho meio que começado e parado nos últimos 5 anos. É algo que eu nunca levei muito a sério, assim. Eu sempre levava como, tipo, um hobby, ou como, sei lá, algo em segundo plano, assim, vamos dizer, mas sempre foi algo que eu quis desenvolver. E uma das coisas que eu decidi esse ano é que eu quero construir essa minha marca pessoal em inglês, porque, querendo ou não, eu estou morando aqui agora em Copenhagen, a tendência é que eu continue morando na Europa, então, em algum momento eu comecei a refletir, será que faz sentido eu construir a minha marca pessoal em português e depois não conseguir me ancorar aqui no lugar que eu estou morando? Eu ainda quero continuar fazendo o podcast, talvez uma vez por mês, ou algo assim, ou uma coisa mais esporádica mesmo, assim, eu apareço uma vez, depois de um tempo mais alguma vez, não sei ainda como que as coisas vão rolar, porque como eu falei para vocês, é questão do foco. Então eu quero construir a minha marca pessoal em inglês, com temas muito parecidos também do que eu já estava falando aqui, mas talvez um pouco mais expandido em outras áreas da minha vida, porque eu sou um ser humano, né? Então eu tenho estudado muito sobre essa coisa de não se colocar num nicho, né? Ser o nicho e tudo isso. Então eu tenho desenvolvido isso. Mas existe uma grande possibilidade de eu continuar com alguns conteúdos em português no meu TikTok, continuar com os conteúdos em português aqui no podcast, mas vocês estão super convidados a participar da minha jornada no meu conteúdo em inglês. Eu sei que não é a mesma língua, mas pode ser uma forma de você praticar, não sei, estarei aqui também, obviamente, trocando mensagem com vocês em português. Então eu lancei um Substack, que eu acho que é algo que pode ser muito legal para vocês, porque se você não quiser ler inglês, você pode traduzir o texto também para português. E os conteúdos de lá, eles são muito parecidos com o tipo de conteúdo que eu trago aqui. Então isso pode ser uma forma de você se conectar comigo. Eu tenho um TikTok novo também, que eu comecei do zero por questões logísticas do TikTok, que eu quase chorei, mas tudo bem, ficou tudo bem. Eu vou colocar aqui o TikTok novo em inglês, se vocês quiserem seguir por lá, ver um pouco mais da minha vida e, obviamente, eu falando sobre todas as coisas que geralmente eu falo, porque eu sou eu, não importa a língua, eu não consigo mudar a minha personalidade, quem eu sou. Eu também o meu Instagram, onde vocês me conhecem, Cami Minerbo, ele vai se tornar 100% em inglês, então lá o conteúdo ele realmente vai continuar em inglês. Se eu for fazer um conteúdo em português, ele vai ser ou aqui no podcast, ou ele vai ser no meu TikTok em português, que é @Cami Minerbo. Idealmente, em algum momento durante 2026, acredito que a minha ideia é ter uma pessoa que vai me ajudar com essa criação de conteúdo, é uma pessoa provavelmente que fale português e inglês, porque aí eu consigo continuar sendo mais consistente no podcast e entregar esse conteúdo para vocês também em português, e alguns materiais de apoio, talvez até um Substack em português que seja integrado com o podcast, então a mensalidade que você pode ganhar mais conteúdos do podcast, mais PDFs de suporte, talvez uma ligação comigo, né? Tipo, um call comigo mensal. Não sei, eu tenho pensado em algumas coisas, mas, assim, neste momento específico, eu sei que eu sou uma pessoa só. E eu preciso focar em um grande objetivo que eu tenho. E, por enquanto, esse um grande objetivo está sendo esse. Eu ainda quero aparecer aqui porque eu amo vocês. Eu amo essa plataforma. Eu amo entregar esse conteúdo na minha língua materna, obviamente. Mas eu tô pensando também de uma forma mais estratégica, mais a longo prazo, mais 5, 10 anos pra cá, né? Onde que eu quero construir a minha vida, onde eu quero construir as minhas raízes. E eu acho que faz muito mais sentido
querendo ou não desenvolver isso dessa forma. Pelo menos por enquanto. Eu gosto de falar que eu me permito mudar de ideia constantemente, então eu sei que se em algum momento não tiver mais fazendo sentido, tá tudo bem, enfim, como muitas coisas eu já fiz com muitas coisas, e tá tudo bem a gente mudar, tá tudo bem a gente mudar de ideia, mas por enquanto isso tá fazendo sentido. Então eu quero convidar vocês para irem lá no meu Substack, se inscreverem lá. Ele por enquanto ele tá aberto e de graça. Eu já coloquei alguns textos lá. Também o meu TikTok em inglês, que ainda é tipo um bebezinho, tem tipo 20 seguidores lá. E é uma frustração, né? Começar do zero, mas tudo bem, a gente vai aprendendo coisas, tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso que eu tô tendo que me falar, assim, constantemente. Se eu conseguir fazer uma vez, eu consigo fazer duas. É isso que eu tô me falando. Mas, enfim. Que mais? Talvez eu tô brincando ainda com a ideia de talvez começar um podcast em inglês. E aí vocês vão poder me escutar lá também, enfim, se vocês quiserem. Então é isso, gente. Muitas ideias, muitas coisas que ainda estão se concretizando. Mas eu queria vir aqui dar um oi para vocês. Oi. Contar para vocês um pouco o que está acontecendo e também trazer esse conteúdo que eu espero muito que ajude vocês em 2026. Eu desejo um lindo final de ano para vocês. Eu sei que eu estive presente mais no começo do ano, não muito no final do ano, mas eu espero que vocês tenham lindas festas. Espero que vocês tenham um lindo 2026 para todos nós. E eu espero que esse PDF, esse Notion, ou esse podcast, esse episódio, ou todos os outros episódios, ajudem vocês a conquistarem os seus grandes sonhos. Eu quero que você se lembre, toda vez que você se conectar com o meu conteúdo, em português ou em inglês, tanto faz, que os seus sonhos, eles não são aleatórios. Você tem os seus sonhos por um motivo. Eles não estão aí pra te fazer sentir mal de que, nossa, isso não é possível, eu sou diferente, eu sou estranha. Eles estão aí porque eles devem ser seguidos. É a sua alma clamando pra você ir atrás desses sonhos. Mesmo que esse sonho ele acabe se realizando de uma forma diferente daquilo que você estava esperando, ele ainda deve ser seguido. E eu tô aqui pra te relembrar sempre, pra ser a sua fã número 1, porque eu nunca tive isso na minha vida, eu nunca tive um fã número 1 que era alguém externo a mim. Eu sempre tive que desenvolver isso sozinha e ser a minha fã número 1. Então eu quero ser a sua fã número 1, não importa qual sonho você tiver, pode ter certeza que tem uma pessoa no mundo que acredita em você, essa pessoa sou eu. Então comenta aqui no Spotify, assim, nos comentários, ou me manda uma mensagem no Instagram, no TikTok. Qual que é a grande coisa que você está manifestando para 2026? Estou muito curiosa, quero saber, porque isso também vai me ajudar, talvez, eventualmente, a criar mais conteúdos para vocês em direção a isso. Eu agradeço muito, muito, muito vocês por escutarem sempre. Agradeço por todo mundo que teve o intuindo no Spotify Raps de vocês. Me sinto muito lisonjeada de poder estar aí no ouvidinho de vocês. E esse ano foi um ano de muitas coisas, muitos acontecimentos. E eu espero que você se sinta orgulhoso de você, de onde você está. E eu espero que a gente se veja no próximo ano, no próximo episódio. Vamos esperar, sem uma diferença muito grande de tempo, sem um espaço muito grande de tempo. Um beijinho. Tchau, tchau.